Hoje vai ser um dia muito bacana. Na verdade, é pela primeira vez eu vou estar como entrevistador e não entrevistado. A gente vai estar conversando com a Betula Vicentino. Betula que já está conosco eu digo com a NDM, com o negócio da moda, né? Já há um bom tempo, desde 2017, né? Que ela se apresentou conosco no evento NDM que acontece em Camboriú. E de lá para cá, obviamente, a gente estreitou muitas dessas relações. Eu já vou chamar a Betula aqui, mas deixa eu apresentar para vocês um pouco mais a respeito dela, né, de quem que é a Betula. A Betula é bacharel em moda pela Unisosmar, ela é pós-graduada em comunicação na Universidade Estadual de Londrina, ela estudou visual merchandising em Nova York e é especialista pela Universidade de Moda de Milão, lá do Instituto Marangoni. A Betula também ela já atua há 12 anos na área de treinamentos e equipes, representantes, lojistas e vendedores, potencializando resultados e vendas na área de visual merchandising, produto e atendimento. E claro, era parte do nosso grupo hoje seleto de speakers que a gente vai estar trazendo justamente para o ONDM, tanto do Paraná quanto do de Santa Catarina. Deixa eu convidar ela aqui. Betula, apresentei as tuas credenciais aqui, né? E, meu Deus, faz inveja para quem é desse universo da moda, né? Essa tua qualificação. E, claro, acredito que isso aí não foram poucos anos para que tu chegasse nesse momento, nessa formação. E outra coisa que eu não passei para o pessoal é que tu és a nossa emicida, né? Além de speakers, tu serás a emicida do ONDM Paraná. É. A nossa mestre de cerimônia, né? Lá no Pois é, eu Paraná é estava depois que vai pensando, o estar. Emicida canta o quê? Não, MC, na Sei verdade, é lá, tem. abreviatura. Não, Pois mas é o que é, os rappers utilizam, né? A gente conhece mais MC como uma questão de rapper, né? Mas MC pois é. justamente significa isso. É o cara que traz a pessoa que traz as pessoas para estarem juntas, né? Que é o mestre de cerimônia. Eu não É, sabia disso, não. E aí eu já estava pensando, eu sou um desastre para cantar, Ivan, não faça isso. tá, vou te chamar para cantar. E... Ai, que massa. você Ô, sabe, Betulo, Ivan, pode estudar falar. moda é uma paixão desde a minha infância. Eu, com 8 anos de idade, já trabalhava no universo da moda. Só que eu vou te falar, de todas as formações aí, de todos os tempos de dedicação, o que eu mais aprendi foi na estrada. Então, o que eu mais aprendi foi indo vender no balcão como vendedora. Faço isso até Aham. hoje, gosto muito de ir para a venda ativa. Eu acho que a melhor forma da gente entender o que precisa ser feito no contexto de moda é ir para ação e andar com representante. Eu adoro poder viajar com os representantes que a gente vai fazer treinamento e visitar cliente e para a realidade. É chão de fábrica que faz a gente aprender no universo do negócio moda. É porque, Betulo, alguma das dúvidas que eu tenho também, por não ser tão envolvido assim nesse processo, né, que seja de visual merchandising, eu não sabia de fato que tem todo esse acompanhamento de estar justamente com o representante na estrada, né, de ter que buscar isso aí. É, então Porque assim, me explica um pouco mais, então, porque isso me deixa curioso. Então, qual que é esse desafio do visual merchandising? O que engloba todo esse teu universo hoje? tá, então vamos lá. A BV Treinamentos é uma empresa que faz treinamentos e preparação de equipe no universo de ponto físico de loja. Então, é visual merchandising, é atendimento, é vendas, é tudo que é relacionado ao que atinge sensorial do cliente final. Então, é o ouvido, qual é a música, qual que é o toque do tecido, qual que é a forma de abordar e falar com o cliente. Isso a gente fala no universo varejo e no universo digital, tá? Que é o digital, junto o Uhum. físico com o digital. Hoje a gente tem dois universos extremamente trabalhando em ascensão e juntos. Então, eu não me defino mais só como visual merchandiser, né? Apesar de que a profissional do visual merchandising exige uma grande dedicação, porque é um universo enorme que aclopa o VM, desde a arquitetura até a forma de atendimento.
Então, hoje a gente fala de produto de moda, de atendimento e visual merchandise. E a estrada é o que ensina, porque é a prática. Eu sou muito prática. Eu acho que a BV Treinamentos tem uma característica muito clara. Se não for para ser prático e verdadeiro, a gente não faz o trabalho. Essa é uma das coisas muito importantes hoje, porque eu suponho que uma das marcas que tu acompanha, obviamente, é a Reco, né? A Reco Lingerie, né? E que faz todo esse trabalho para a Reco Lingerie e que tem lojas e que tem multimarcas em vários lugares do Brasil. Né? Isso. Então, que exige muito estrada, mas que também, ao mesmo tempo, existe culturas diferentes em cada uma dessas regiões. Essa mesma aplicação, por exemplo, que tu vais aplicar, eu vou citar uma cidade, não sei se você tem, mas, por exemplo, Belo Horizonte, né? Tu vais aplicar para um visual merchandise de Belo Horizonte. Tu aplicas isso também para uma cidade do Nordeste, para uma Porto Alegre, por exemplo. São similares a uma identidade visual no visual merchandise para essas mesmas lojas, pensando no caso de lojas físicas, ele é muito próximo disso? Então, hoje, há um tempo atrás, a gente falava muito na moda, pensa qual é a idade, qual que é o perfil da mulher que consome a moda. Hoje a gente não olha mais para a idade, porque a gente entende que não é pela idade que a gente vai achar o cluster do consumidor, o público que consome algo, mas sim o estilo de vida, por grupo. Então, assim, não, eu não aplico a mesma coisa em BH do Nordeste. Só que, assim, eu também não aplico a mesma coisa na mesma rua que eu posso ter duas lojas com o mesmo produto. Porque eu tenho que olhar para o público que está frequentando, qual é o perfil, como que funciona, quem que está ali. A partir daí, a indústria tem que olhar para o lojista com esse carinho de ajudar o lojista a alavancar vendas. É isso. A indústria, o fabricante, ele tem que olhar para o lojista e olhar para esse lojista e falar como que eu, como fabricante, posso dar ferramentas para esse lojista vender. Porque vender no varejo não está fácil, ainda mais depois dos últimos 5 anos, que a gente teve uma insegurança na economia. Então, o varejo que não estava estruturado, ele ficou extremamente sensível a fechar os negócios. E agora, com a entrada desse isolamento, potencializou ainda mais. Se a pessoa não conseguir ver a oportunidade que está tendo do universo digital nesse momento, o físico não vai se sustentar. A gente tem aí uns 3 meses de loja física com uma queda de venda de 70% a 90%, dependendo do período de isolamento. Nossa. Da loja física, sim. E aí que entra, que eu vou entrar mais especificamente nessa nossa live de hoje, né? Que a gente titulou de novo normal, né? Então, a gente acaba tendo informações e cada vez acho que vai se tornar uma expressão mais corriqueira para a gente estar falando do novo normal, né? Que até então era muito estranho, né? Quem diria que há 3 meses atrás a gente estaria tendo essa conversa que teria tantas dessas situações, né? Eu vou dizer, depois vai ser assim. Cara, se tu me dissesse, eu ia dizer, eu não acredito. Né? Eu também. Tua. Né? Eu também. Tua. E como é que esse novo normal, isso está sendo para ver treinamentos hoje, para ti, especialmente porque, cara, quando a gente fala de visual merchandising, no primeiro momento eu penso, claro, de fato, da loja física, né? Mas como vocês estão conseguindo se adequar? Porque esse desafio que tu colocaste do fabricante, de ele ter esse link muito forte com o comprador, e o comprador, quer dizer, essa tua loja, ela está linkada com o vendedor, com o cliente final, porque é um processo, pelo menos nesse primeiro momento, a gente tem 4 segmentos ali fortes, que é uma comunicação que ela tem que ser linkada muito forte uma com a outra para que essa informação chegue no final. Como é que você tem feito isso aí? A primeira coisa é a questão de renegociação com fornecedores, né? As indústrias que eu trabalho, todas estão tendo que renegociar com seu fornecedor, forma de pagamento, forma de entrega, volume e tal. Eu acho que uma das coisas mais preocupantes em relação à indústria de moda nesse contexto é as pessoas pararem de investir no universo da moda, né? Então, a indústria, eu vou parar, vou dar férias para todo mundo, a gente para e volta para o zero. Aí, com certeza, a gente não vai conseguir ter aquela famosa volta em V, que o nosso ministro fala tanto da economia, que a gente tem que voltar de forma ágil, né? Então, assim,
precisamos continuar investindo, mesmo que a gente está nesse momento olhando para o escuro, tá? A gente precisa renegociar com o fornecedor, mas a gente precisa continuar fazendo coleção, a gente precisa continuar em contato com o nosso lojista. Fábrica tem que conversar com cada lojista, renegociar prazo de pagamentos, renegociar faturamentos, mas fazer os pedidos, fazer com que o lojista entenda que continuar com os pedidos, não cancelar os pedidos, porque a gente ainda está tendo consumo de uma forma digital. Então, a indústria tem que negociar com o seu fornecedor e negociar com o seu lojista. E se ele vai para o B2C, que é o cliente final, a mesma coisa. Se você está oferecendo uma venda digital diretamente para o teu cliente como indústria, como é que eu vou fazer esse meu cliente final ter vantagens em relação a esse momento? Eu vou dar desconto? Eu vou dar prazo de pagamento? Eu vou dar uma entrega grátis? As pessoas elas estão precisando ver vantagens para consumir. E isso precisa ficar evidente. E nesse sentido, tu já tens, a BV Treinamento já teve algum caso prático disso? Tu disseste que eu podia fazer pergunta que te colocasse em situação, porque estás me falando uma coisa que é interessante, mas convenhamos, né? A gente está cheio hoje de pessoas dizendo que tem toda a solução na internet, né? Tem tudo, tal e tudo mais. Mas muitas pessoas que nunca fizeram ou têm aplicado isso na prática, né? Como que está esse processo hoje em relação ao BV Treinamento? Você já tem desenvolvido o passo a passo, por exemplo, para aplicar isso numa indústria, nesse todo o processo? Já chegou a se fazer, já tivesse algum case a respeito disso? Sim, nós temos uma experiência muito boa de um desenvolvimento de um aplicativo da BV Treinamentos, que é um aplicativo exclusivo de treinamentos. E aí a gente treina a vendedora, o lojista e, se necessário, o representante, pelo aplicativo, de uma forma online e digital. É interessante porque aí qualquer horário que a pessoa puder, ela vai se alimentar de informação. E nesse momento, é um momento que as pessoas mais estão precisando de informação no contexto digital. E assim, Deus nos abençoou de estarmos preparados para isso, que a gente também não sabia desse isolamento, e a gente já tinha esses recursos e essas ferramentas acontecendo. Então, além da Reco, a gente tem uma outra, que é a Yoga Modeladores, que faz os treinamentos à distância, e ambas têm excelente aderência. Eu também tive a experiência de treinamentos pockets, que são pequenos treinamentos à distância para a equipe de vendas, e acontece muito bem também em outras marcas que nós fizemos. A aderência é rápida, é momentânea e pode ser aplicado de uma forma muito prática, porque esse é o momento da gente se preparar. E a BV está fazendo ferramentas não só para venda física, tá? Porque o treinamento até então que eu fazia era para venda física. Hoje não, hoje a gente já tem. A BV já lançou treinamento através do delivery, do digital, do WhatsApp, das mídias sociais. É tudo isso que a gente já está começando agora na experiência. E outra coisa, tem um treinamento nosso muito legal, que é como vender nesse contexto de isolamento, que ele é diferente de um contexto só digital, né? Ele é um outro contexto. Eu tenho que transmitir uma segurança para o meu cliente quando eu vou entregar o produto na casa dele. É um treinamento mais robusto para esse momento. Treinamento da entrega desse delivery. Quer dizer, já está bem adiantado, já adiantamos esse processo todo, quer dizer, tu já treinou a tua lojista, já treinou a vendedora do teu lojista, tu tem o treinamento para essa venda para o cliente dela, né? E como que é essa questão, por exemplo, desse treinamento de entrega? Tu já tens isso também, então? Já. Tudo isso, passo a passo, de como higienizar para fazer entrega, como entrar em contato. Outra coisa, esse momento, Ivan, a gente detecta que não é o momento de eu querer fazer venda para lucro. Hoje é o momento que o foco do treinamento é se relacionar. E pela primeira vez na história do mundo, a gente está vendo um posicionamento de vendas de produto de moda extremamente diferente do que a gente já teve. Antes, as pessoas vinham buscar um produto. Do produto eu oferecia um serviço. Eu vou te dar uma consultoria de como usar essa roupa, né? Ou uma informação de como fazer isso. Em seguida, eu oferecia um relacionamento. Então, ela comprava um produto, eu oferecia um serviço, e aí a consequência podia ser um relacionamento. Hoje a gente inverte toda essa ordem.
Quando a gente vai para o digital, no momento de isolamento social, a gente primeiro está se relacionando com as pessoas. Olha como muda todo o contexto. Eu primeiro me relaciono, eu mando uma mensagem querendo saber como é que você está, querendo tratar o meu cliente antes de venda e antes de serviço. Eu estou focando em pessoas e eu vou me relacionar. Me relacionei, depois eu entrego um serviço e, consequentemente, eu entrego no final um produto. Então, inverte toda a ordem de venda que a gente já teve na história inteira do mundo, que era produto primeiro, produto entra em terceiro lugar hoje. E isso não só para o universo da moda, isso em qualquer contexto de mercado que exija relacionamento para entrega de um produto, de um serviço, qualquer coisa. Hoje o relacionamento vem antes de serviço e produto. Cara, em quanto tempo vocês conseguiram fazer isso? Porque, convenhamos, né? Tudo isso, estás falando isso na minha cabeça, eu estou pensando em cada etapa desse processo, o processo de instalação disso, de capacitação das pessoas disso, porque nós estamos aí 45 dias, 46 dias. Tá? Eu estou falando no nosso caso aqui de Santa Catarina, acredito que seja similar de vocês também, daí de Maringá, daí do Paraná, que seja mais ou menos esse tempo. Porque na minha cabeça isso leva um tempo para que se instale esse processo. E isso já vinha sendo feito ou vocês fizeram isso, tiveram, vamos fazer, como é que estava isso antes disso, Beto? Ivan, eu tinha viagem marcada até outubro, tá? Agenda fechada de treinamento presencial. Foi tudo cancelado. Quando cancelou tudo, porque a primeira coisa que parou de ter é aglomeração, então os meus treinamentos foram as primeiras coisas a serem canceladas das marcas, né? E aí o que eu fiz? Eu fui para casa, entrei em home office, eu e a equipe inteira, que estava todo mundo pilhado para trabalho externo, todo mundo veio para o interno. Então nós juntamos o nosso QG ali e começamos a entrar no contexto do primeiro treinamento que a gente desenvolveu foi o delivery, né? Porque as pessoas começaram a ficar em casa e aí, a partir daí, o André, que é o meu sócio, ele tem mais ideias ainda. Então, eu notei que no home office a gente começou a ver muito mais oportunidade, né? A gente vinha já com a experiência de um pouco da venda digital, mas essa venda no isolamento foi juntando o QG com a equipe e começando a trabalhar intensamente num período que todo mundo estava em home office porque ninguém podia viajar. Não, e falasse aqui do André, meu Deus, tu fala, eu começo a pensar nele, já me dá até uma agonia, porque a gente conversa uns 30 minutos com ele, vem tanta ideia, tanta coisa, né, que nossa. E é uma característica, né, de um profissional de qualidade, qualificado como ele, ser uma pessoa que não vê problemas, ele vê oportunidades. E eu acho que é a característica do profissional que vai se sair muito bem nesse contexto que a gente está. É não ver problema, que se eu começar a ligar, eu falo Globo News, CNN, e ver mortes e casos e escândalos e UTI e problemas econômicos, a gente vai entrar num ápice louco. Vamos parar e vamos olhar para o nosso negócio e falar qual é a oportunidade. Porque apesar de ser um contexto muito sério, eu não estou tirando a seriedade desse vírus e dessa circunstância. Perfeito, né? perfeito. Mas se a gente pegar a quantia de pessoas que estão com esse vírus e que vão ser hospitalizadas, é um número muito inferior ao volume de pessoas que estão precisando ter consumo de produto. Tá? Porque a gente cai no erro de achar que as pessoas estão dentro de casa, elas só vão consumir comida e farmácia, só o que é básico. Gente, roupa é básico, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam de conforto, as crianças crescem, os adolescentes... Verdade. Mudam o corpo, a gente está de quarentena, está comendo mais, está engordando, precisa de roupas mais confortáveis e mais largas. Nem me fala. Então, a gente está consumindo, né? A gente continua precisando de comprar. Está fazendo frio, Santa Catarina fez dias frios de noite, aqui no Paraná fez também, a gente precisa disso. Aumentou em 400% a venda de pijamas em sites, 400%. Ou seja... A Vogue lançou essa informação para a gente. Que legal isso, né? Porque eu vou falar do meu perfil, né? Gosto de usar pijama, né? Mas às vezes estou meio relaxado ali, tal, aquela camiseta velha, tal e tudo mais. Só que tem um outro fator que está acontecendo, né? Chega um dia que eu não quero mais isso. Então, que a questão da que a gente queira se vestir bem dentro de casa, né? Dá saudade. Os primeiros dias, confesso para ti que foi bem relaxado, bem largado, né? Mas hoje,
Cara, então, eu penso muito mais, por exemplo, no comportamento feminino, né? De uma mulher, de ela se sentir, dela poder estar se prestando, estar se dando esse carinho, estar se dando esse presente. Duas entrevistas que eu vi recentemente pela CNN Brasil, uma com o Leandro Carnal e outra com o Luiz Felipe Pondé, né? Eles falavam justamente nesse sentido que tu colocou sobre essa questão do consumo. Está se consumindo? Está. Existe uma demanda reprimida? Acredito que sim. Né? A gente vai sair dessa e vai consumir mais? Eu acredito que num primeiro momento, eu suponho, né, eu não tenho um dado técnico, porque tudo que a gente tem visto e acompanhado e recebido de dados técnicos e pesquisas, nem todas elas são assertivas, até porque nós nunca tivemos nada parecido, né? Existem fatores que levam a crer que a gente é isso, pode pensar. Mas algumas alarmistas, como tu disseste, que às vezes acabam até levando ao cara a numa depressão não no sentido da doença, sim, mas, que dia depressivo, que coisa, tantas mortes por isso. É? Mas que após esse momento de luto em si, que a humanidade já viveu em outros tempos, né? Com guerras, com pandemia, existe um momento muito grande de euforia, de a gente querer se juntar, de estar próximo, de conversar, de consumir, no sentido de, eu passei por esse confinamento, por esse momento, e eu passei por dificuldades, não quero dizer que seja financeira, mas assim, de cercear a tua liberdade de ir e vir, e agora eu quero me dar um presente. Então, eu acredito, a exemplo do que a gente ouviu, uma situação da Hermès, na China, né, que houve um consumo, quando abriram a loja física, gigantesco, né? Como é que tu vê isso? Tu acha que faz sentido para ti essa questão desse consumo também pós-pandemia? Tu, vê, tu vês que há essa possibilidade? Ivan, a gente vai ter um primeiro comportamento do cliente olhar com medo do consumo no varejo físico. Tá? Tá. Então, é tanto que nós tivemos os clientes entraram para o digital à força, nós estamos consumindo no digital um pouco à força, porque não podemos sair de casa, porque as lojas não estão abertas, né? Mesmo as lojas abertas, como em Santa Catarina já está, as pessoas estão com medo de provar, as pessoas estão com medo de entrar nos ambientes. Então, a gente, em primeira instância, o medo ocupa um pouco a circunstância, né? Por isso que o visual merchandising das lojas vão ter que ser repensados, as higienizações das lojas de moda vão ter que ser repensadas, beleza. Mas a gente tem um outro comportamento que é o seguinte, está sendo injetado na economia 700 bilhões, nunca foi injetado tanto na economia brasileira. E desses 700 bilhões, uma porcentagem vai vir sim para o consumo do varejo. Quando eu falo varejo, eu falo consumo, comércio, né? Atacado também também entra como comércio nessa circunstância. Então, vai ter dinheiro. Quem estiver, a sacada é a seguinte: quem estiver preparado para atender de forma consciente, de forma digital e física, e da melhor qualidade, com consciência de que mudou a forma de atender, mudou o físico da loja, mudou como que eu vou oferecer os produtos, a preferência do cliente mudou também. Quem estiver preparado vai abocanhar grande parte dessa economia. Esse é o X da questão, entendeu? As pessoas vão ter um pouco de receio, vão ter um pouco de receio, vão demorar um pouco para voltar a consumir, mas existe necessidades. Eu estou com um contexto com a minha bebê que eu preciso de roupa com urgência. Né? Então, não é é necessidade. E aí, Até onde é nós que eu vou temos uma consumir? Em quem está preparado. E até nós temos uma pergunta aqui. Depois, gente, tem um ponto de interrogação. Se vocês quiserem, façam perguntas depois que a gente vai estar trazendo também aqui. Mas falasse do teu bebê. Mas um outro fato, tá? E o bebê nasceu, quer dizer, quem teve um parto, quem teve um bebê agora, vai fazer o quê? Né? Pois é, e as mães estão desesperadas, porque as marcas abandonaram os clientes, isso não pode acontecer. O que acontece? As empresas, e não liga que eu sou exagerada, é porque eu não entendo uma loja abandonar o seu cliente nessa hora, é a hora que o cliente precisa de atenção, é relacionamento. A minha gestante precisa de um telefonema, precisa de mensagem, eu vou na casa dela se precisar, entendeu? Fazer o que for necessário. Eu tenho que entregar para ela o meu relacionamento, o meu melhor, o que ela precisar. Eu vou abraçar ela, não pensando no que ela vai me dar de retorno financeiro, mas pensando no meu relacionamento.
né? É a hora que as marcas têm que aproveitar o contato, aquela listinha, que seja o sistema com contato, vai no WhatsApp, vai no celular. E se você tem uma agenda, entra em contato com o seu cliente, não abandona, porque essa economia voltando a girar, quem está sendo lembrado nesse momento e está se relacionando nesse momento é quem vai vender nos próximos meses de dificuldade. É os que vão abocanhar parte desses 700 bi que estão sendo injetados aí. Por quê? Porque essas pessoas, obviamente, elas estão sendo lembradas pela marca. Nesse sentido, quando a gente fala que é o momento dos profissionais de vendas estudarem e se aprimorar, né? De novo, eu volto àquela pergunta que a gente estava falando antes, lá da ponta. Disse que, eu não sei se é um dado estatístico, mas assim, eu já ouvi tantas pessoas falarem, né, que todo ser adulto, pelo menos, a gente tem 300 pessoas no nosso relacionamento, no mínimo 300 pessoas. É óbvio que um vendedor, né, lá na ponta final, ele também tem. E esse trabalho, por exemplo, até mesmo, às vezes parece que é simples, né? Mas tem gente que tem dificuldade de abordar alguém no WhatsApp, sabe? Tem a vergonha. Como quebrar isso? Porque até pouco tempo atrás, mas esse aqui é o meu número particular, é meu WhatsApp, eu não vou usar ele para entrar com o cliente. Existe essa barreira também, digamos, talvez da funcionária, né, da colaboradora, de quem está comercializando lá, da agente de moda, que seja. Como que é isso? Já chegasse a enfrentar alguma dificuldade? Como é que vocês têm feito isso também em relação a esse processo final? Porque tem esse nicho do cliente, nós sabemos. É importante que entre em contato. Mas como quebrar esse momento, essa timidez, mostrar a importância dessa pessoa estar conversando com o cliente final, dela estar dando essa atenção. Ivan, eu concordo com você que o cliente não gosta de ser invadido, né? Então a gente tem que respeitar isso. O vendedor que não gosta de se relacionar, ele está no ambiente de trabalho errado, tá? Aquela vendedora que chega e fala, eu não gosto de ficar conversando com as pessoas, eu sou tímida e não gosto. Não quer dizer que vendedora não tem que ser tímida, tá? Você pode ser tímida e gosta de conversar com as pessoas, se relacionar, beleza? Mas a principal qualidade de um vendedor é saber se relacionar, é conversar, é bater papo, é essa troca, é o rapport que a gente fala, é a troca de informação, é saber como é que está a pessoa, é se preocupar integralmente e de forma verdadeira com o outro, né? Isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro. Então essa é a característica principal de um vendedor. Tá? Se a pessoa não gosta de se relacionar, ela está no trabalho errado, porque vendedor tem que saber se relacionar em primeira instância. E vendedor, seja qual for, representante, vendedor de loja física, loja digital, loja varejo, atacado, se relacionar. Esse é o momento de se relacionar. Você não vai mandar o WhatsApp para o teu cliente mandando foto de produto e falando o que ele quer comprar. É a hora que eu vou virar, né, mandando foto do catálogo digital. O cliente está em pânico em casa fechado. É a hora que você vai virar para o teu cliente, Ivan, que é o meu cliente nesse momento, e vou falar, Ivan, como que está você? Como que está a Rô, sua esposa? E os seus meninos? E eu vou olhar para o homem, Ivan Jasper, eu não estou olhando para o empresário, eu não estou olhando para o potencial cliente, eu não estou olhando para o cara que vai gastar na minha loja. Eu vou olhar para o homem, marido, se ele precisa de alguma coisa, Dia das Mães está chegando, as lojas estão fechadas, você já viu um presente para a Rô? Se você quiser, eu tenho coisas legais aqui. O que eu estou te oferecendo? Um produto? Não, estou te oferecendo uma solução. Eu estou olhando para a pessoa do outro lado, né? E isso é o X de nós olharmos para a pessoa do outro lado como um indivíduo, como um ser que precisa de ajuda, e não como um cara que vai assinar o cheque para mim. Que legal. E falando dessa questão de humanidade, né? Agradecer a todo mundo que está interagindo aqui. Deixa eu pegar os nomes aqui. A Netânia, o André, o Guilherme, a Vestimenta da Memória, o Marcelo, Nosfera, que teve num evento conosco em Blumenau. Contigo não, na verdade, comigo e com o Eduardo, né? O Rafa, esposo do Léo, né? Beijo para eles. Então, a Catiane. Legal a gente estar com todo esse pessoal aqui. Essa entrega, quando tu falasse, parece que ela estava muito esquecida, né, Betula? Essa questão da humanidade, né? E essa questão muito mais de dar atenção, porque eu falo até por mim, muitas vezes assim, no afã de negociar alguma coisa, a gente nem olhava
entendia e fazia as perguntas, aquelas perguntas óbvias e práticas. Disse que o brasileiro, a gente tem o hábito de perguntar, oi, tudo bem? E já vai conversando, mas no intuito de supondo que está tudo bem com a pessoa, de fato. E a gente faz essa pergunta, né? E que aí outros povos dizem, oi, como você está? Quer dizer, que dá essa liberdade. Parece que isso é a mesma coisa, mas não é. Então, percebendo isso, desse treinamento, né, que consegue desenvolver, porque, vamos entender, por mais que a pessoa ela possa ser uma boa vendedora, mas ela deve ter, às vezes ela pode ter alguma dificuldade com tecnologia, independente da idade. Isso tem sido uma barreira de enfrentar isso. Primeiro, entendi perfeitamente desse tratamento, e eu acho que também nós, né, por estarmos em casa, a palavra me estranha, mas se torna mais humanos, somos humanos. Mas, de fato, essa questão do carinho. Mas como é que é essa barreira, por exemplo, no primeiro momento de alguém que nunca teve, ou que teve, e vamos entender que ninguém quer dizer que está por fora, que não está entendendo. Ah, você sabe dominar isso? Sim, eu domino. Mas às vezes a pessoa não domina, né? Porque o que é óbvio, às vezes é óbvio só para a gente, não necessariamente para esse vendedor do final da ponta. Como é que tem sido isso, Betura? Umas etapas e ferramentas que são fundamentais, que os vendedores, gerentes e profissionais que trabalham atuando com vendas respeitem. Então, são ferramentas mesmo. Por exemplo, tenho dificuldade de me relacionar. A gente cria ferramentas para que a pessoa siga aquelas instruções e consiga entender etapas de como que eu começo um relacionamento de bate-papo. Gente, é um relacionamento de trabalho, né? Como que você começa um bom bate-papo? Se eu viro para você e falo, bom dia, senhor Ivan, posso te ajudar? A tua resposta vai ser, não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. O que eu falo? Eu mudo a conversa, eu não vou falar posso te ajudar, porque a tua resposta vai ser só quero dar uma olhadinha. Né? Então, o que eu tenho que falar para trazer desse Ivan uma informação? E nós passamos todas as ferramentas para fazer isso, desde forma física até de forma online. Pelo WhatsApp, se eu mandar, olá, tudo bem? Vocês estão bem? Quando puderem, entre no nosso site, nós estamos com saudade de vocês, clientes. Acabei de mostrar para todo mundo que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, encaminhei essa mensagem para um monte de gente e você não faz diferença nenhuma para mim. Mensagem que aparece encaminhado, mensagem que dá cara de conota que eu estou mandando para um grupo de pessoas. Não, eu tenho que fazer toda a venda seleta. A partir de agora, isolamento quer dizer venda seleta. Se eu estou falando com o Ivan, eu vou pedir como que está ele, como que está a esposa, colocando o nome da esposa e como que estão os filhos. Eu vou tratar do Ivan como se eu conhecesse aprofundada a vida dele. Se eu conheço, excelente. Se eu não conheço, eu vou até pesquisar em mídias sociais para eu entender o contexto que ele vive hoje, para eu entrar em contato com ele. Né? Eu não vou ligar para um cliente que é médico, que vai estar no meio de um plantão atendendo um monte de pessoas num contexto extremamente estressante, para falar, oi, como é que você está? Eu estou com saudades. Não, eu tenho que entender com quem que eu estou falando, para quem eu estou falando, até são as palavras que eu vou usar. Para o Ivan é um homem casado, olá, senhor Ivan. Porque se a esposa pegar o telefone, ela tem que compreender que existe um distanciamento. Arrumar um problema nesse momento, não, né? Você entendeu? Eu tenho que mostrar assim, ó, tô te respeitando e quero que a sua esposa veja a mensagem e compreenda que eu estou te lembrando de ver um presente para ela no Dia das Mães. Ela vai adorar a loja, ela vai falar, ó, aquela loja ali, ela pensa em mim. Entendeu? Ai, que legal, que legal. Betula, quando a gente começou ali a falar sobre esse processo, desde essa negociação com a indústria, né, da indústria negociar com o lojista, de aproveitar de trabalhar com a CRM digital, da questão do delivery, esse é um processo que, acredito, falasse que, meu Deus, em 30 dias vocês conseguiram implementar isso, né? Com essa expertise hoje que vocês já têm, por exemplo, se alguma outra empresa, eu tenho tantas lojas, eu vendo para tantas lojas, e eu quero implementar isso. Como tu acha que é possível, em quanto tempo, por exemplo, a BV Treinamento se implementar para isso? Ótima pergunta. Existe como é que é o encaminhamento desse processo? Como é que tu faz, primeiro momento, o filtro? Até de empresa, porque eu sei que é limitado, e o tempo de vocês também, tu não vais conseguir atender 10, 15, 20, 30 empresas, porque esse atendimento, como tu me falaste, que é
muito pessoal, nesse momento, suponho que esse atendimento é muito pessoal com aquelas pessoas daquela empresa, né? Que não é um pacote, tá aqui, tá pronto, eu vou te entregar, eu montei isso e serve para todo mundo, né? Como É, que é isso? Como que é esse processo de implementação para uma empresa? ótima pergunta. Então, a primeira coisa, nós vamos ter uma entrevista para entender qual que é o contexto e quais são as dificuldades. É interessante, Ivan, que mesmo o contexto de moda, cada segmento tem as suas dificuldades, tá? Então, eu tenho agora, por exemplo, o contexto de moda, qual que é a dificuldade? A moda, nós precisamos de roupa, mas as pessoas não estão tendo o consumo de moda, tá? Então, existe essa dificuldade no momento. Qual é a diferença, né? A moda ela é sazonal, ela troca, ela já está ficando aí efêmera, ela já está ficando, como é que a gente fala? 2, 3 meses um produto dentro da nossa loja sem rotação, ele já está ficando ultrapassado. Roupa seria aquela coisa reta, lisa, a t-shirt básica, que ninguém, ela não tem um período de, ela é clássica, funciona para sempre, mas ela tem mais a questão da necessidade. Vamos colocar assim uma forma bem, bem bruta, um comparativo. Eu pego o contexto de produto de moda, ele está vivendo um contexto, um produto denim está vivendo um outro contexto, um produto de malharia está vivendo outro contexto, de lingerie está vivendo outro contexto, cada um tem o seu contexto. E a gente vai compreender qual é o contexto dessa marca, o que precisa ser trabalhado, mas tudo isso de forma muito rápida, porque, por exemplo, Ivan, o delivery já está acontecendo no Brasil e somente 10% das empresas estão trabalhando delivery no segmento de moda. E tem uma coisa muito importante, se só 10% está trabalhando delivery, quer dizer que esses 10% está faturando pelos outros 90% que não estão trabalhando. Por isso que hoje eu tenho clientes que falam para mim, Betula, eu estou abrindo o segmento delivery dentro da minha loja. Por quê? Porque hoje o delivery está vendendo mais do que o meu físico vendia há um ano atrás. Então tem gente que mesmo em época de Covid está ganhando dinheiro. Por quê? Porque você está vendo uma oportunidade enorme de mercado e se a gente parar para pensar, Ivan, olha só, quem que era o meu concorrente de vender alguma coisa de moda, um vestido de moda? Era o cara que vendia celular. Era o cliente que comprava, sei lá, essa semana eu fiz, aliás, essa semana não, esse mês eu coloquei janelas novas na minha casa. Eu não tenho dinheiro para comprar mais o vestido da moda. Era esse cara que estava concorrendo com a gente. Tá? Então a gente se engana quando acha que o meu concorrente é só quem é do mesmo segmento e do mesmo produto. Não. Concorrente hoje é qualquer marca, qualquer loja que ofereça um produto antes do meu cliente consumir na minha loja. Tá? Então, o cliente bateu o olho e falou: eu tô com vontade, tô precisando de vaso na minha casa. Ele gastou dinheiro no vaso, não vai comprar calça jeans esse mês. Então, aonde que está o X? Eu preciso aparecer para o meu cliente primeiro, por isso que eu falo, se prepare em época de isolamento, para já fazer venda, para já se relacionar, para quando tudo voltar, você ser o primeiro a ser lembrado e estar aqui, ó, rodando. Isso é igual empurrar um caminhão. Você primeiro não sai do lugar, você joga força para depois ele sozinho se movimentar. Existe uma grande importância em você investir conhecimento agora e compreender. Beleza, Betula, eu tenho quanto tempo? Você tem no máximo uma semana para que eu compreenda todo o seu. É uma semana, meu sócio vai me matar de eu estar falando isso, mas é uma semana que a gente tem de compreender o negócio e aplicar. Essa coisa de vou estudar a sua, como é que é, árvore genealógica, e daqui 2 meses nós implantamos. Esquece! As empresas que tinham um planejamento há 2 meses atrás já estão mudando o seu foco. Porque se eu manter o mesmo foco de 2 meses atrás, eu estou errada. Eu tinha um funcionamento do comércio que eu não tenho agora. Tem que mudar. E tem que ser rápido. E é engraçado, Betula, como eu tenho muitos contatos com muitos empresários justamente dessa área do ramo texto, tá pelo exemplo negócio da moda, né? Que a gente conversou, há 2 meses atrás a gente jamais estaria falando disso, não acreditaria nessa pandemia, né? Se alguém dissesse para a gente. É engraçado que alguns ainda continuam, né, dizendo, deixa passar, eu não vou me incomodar, não vou investir agora nesse negócio aí de online, de vender e tal, porque eu sempre vendi muito bem e vou continuar vendendo no presencial. A gente sabe que vai voltar ao presencial, né? Mas mesmo que tu falasse, mas o meu concorrente, quer dizer, nosso concorrente é todos os outros produtos que não só essa questão têxtil, calçadista e acessórios. Mas, cara, esse empresário, quando falasse da venda, ele corre o risco não só, né, de perder uma possível clientela que ele tinha,
mas muito mais de um negócio deles se acabar, né? E aí, é óbvio, está sendo muito óbvio essa nossa conversa, que até vejo mais como uma conversa, né? Está sendo muito mais óbvio que essa pessoa, que esse empresário, ou ele se reinventa ou ele vai buscar outro produto, alguma outra coisa para trabalhar. Ivan, o empresário vai ter que se reinventar, o lojista vai ter que se reinventar, o visual merchandiser vai ter que se reinventar, a vendedora, o vendedor vai ter que se reinventar, todos os profissionais, eu estou vendo aqui a Thalita, que é uma excelente head de RH, ela está se reinventando, as pessoas do RH vão ter que se reinventar, as coisas não vão ser mais como antes, vai mudar. A Betula, mas o consumo vai mudar? Vai mudar. As pessoas vão querer consumir produtos diferentes, provavelmente as pessoas vão mudar. Não que a gente vai ter um segmento só funcionando, mas cada um está repensando sobre o seu próprio consumo. Estou consumindo demais, o que realmente vale a pena, o que realmente eu preciso de consumo. Grandes marcas estão compreendendo que qualidade é fundamental nesse momento, porque nesse momento a gente está vendo que realmente dura, porque hoje um produto descartável está deixando a gente na mão, e você em isolamento fica desesperado, você não tem o comércio aberto, o produto estragou, o que você vai fazer? Né? Então, aqui ó, o Adrian escreveu pra gente, o sucesso é sair da zona de conforto, é isso mesmo, as pessoas têm que estar conscientes que quem não sair da zona de conforto vai perder fatia no mercado, não é que vai estagnar, não existe estagnar, vai cair, ou vai subir, ou vai cair. Então, a gente precisa levantar aí quais são as questões que a gente precisa estar melhorando como profissional e começar a se preparar. Tu acreditas que, então, de fato, pelo que tu estás me colocando, que não vai haver um retorno disso? Deixa eu te dar o outro exemplo aqui. O Luiz Felipe Pondé, ele falou naquela entrevista dele, ele deu um exemplo meio interessante. Não, o Luiz Felipe Pondé não, desculpa, foi, na verdade, o que era diretor da Bíblia. Ele usou um exemplo sobre o velório de um amigo, né? Até comentei com o Eduardo isso ontem também. Morreu alguém próximo da gente, a gente vai lá e durante aquele velório a gente diz, eu vou mudar de vida, eu vou fazer isso, eu vou agora cuidar um pouco mais de mim. A gente vai se encontrar, vai conversar mais. Tu não vês isso como um fato, nesse primeiro momento? Isso vai de fato mudar? Eu falo porque às vezes eu sou cético em relação a isso também. Sabe? Eu disse, daqui a pouco nós vamos voltar ao normal. Quando tu fala dessas questões, por exemplo, a gente vai usar, vai mudar um pouco a moda, isso acredito que a gente vai deixar de usar alguma coisa que não era tão confortável. Eu acho que o conforto ele vai ser uma das principais, eu suponho que será uma das principais coisas. Como tu vês também esse processo que a gente estava vindo muito acelerado de coleções? Como é que tu pensas isso também? Então vamos lá, primeira coisa que é importante, eu não tenho a resposta pronta para tudo, tá? Isso que você perguntou é muito uma autoanálise das marcas que todos estão fazendo. Mas, por exemplo, eu tenho um dos clientes que ele está desenvolvendo um software que você aplica o celular sobre o corpo da cliente e você consegue compreender qual que é o melhor modelo da peça que se encaixa naquele perfil de corpo e aquele modelo, qual vai ser o efeito que ele vai ocasionar nesse corpo. Isso mudou a partir da época de isolamento. Então, o que a gente percebeu? As pessoas vão estar buscando mais no online informações que elas só encontravam no varejo, no físico. Tá? Betula, isso vai ser igual, adorei a tua colocação, igual um velório, né? Isso é igual dieta, que a gente começa na segunda e no sábado já abandona. Não, porque a gente vai ter um novo posicionamento também do Ministério da Saúde, um novo posicionamento do governo, um novo posicionamento, por exemplo, grandes marcas, todos os meus clientes estão deixando de trazer produtos da China, estão cancelando o pedido da China, isso muda toda a economia de moda. Porque eu diminuo a importação e começo a ter 100% made in Brasil em evidência sendo qualificado. E aí eu começo a ter um produto brasileiro muito importante para a gente, vai ser ótimo. Só que aí eu preciso de mão de obra qualificada no Brasil, eu preciso de treinamento maior das pessoas. Eu quero ressaltar uma informação aqui, que nós da BV, nós modificamos o fluxograma das empresas, centralizando algumas decisões que antes estavam nos canais de heads, de gerentes, de outras
de outros, como que eu coloco, de outros segmentos dentro das empresas. Nós mudamos o fluxograma para esse período vir para a diretoria alguns fluxogramas de decisão para depois a gente voltar a descentralizar. Toda essa mudança, ela vai ter uma demora para voltar à economia do jeito que era antes. Eu acredito que a gente não volte a importar produtos da China tão rápido. Eu boto fé que a moda no Brasil vai mudar muito por causa disso. E aí você pede outra coisa. Betula, a moda vai mudar? Vai. Essa coisa louca do fast fashion. Eu participei de um fórum recente que falava o fast fashion, que é, gente, fast fashion igual tem o fast food, a comida rápida, esse consumo de comida rápida. Fast fashion é o consumo daquela moda rápida, aquela camisetinha de R$ 9,90 que era feito por escravo da Índia, você nem queria saber de onde vinha, para onde foi. Você usava a camisetinha, batia na máquina, ela esgarçou e rasgou, você falou, paguei R$ 9,90, vou usar duas vezes e tá ótimo, não tenho vínculo nem emocional com essa peça. Isso vai cair drasticamente, é tanto que as lojas de departamento já estão se reposicionando como marca para vender muito mais conceito e muito mais estilo do que simplesmente um produto barato que seduzia em primeira instância. Isso muda todo o segmento da moda. A gente começa a pensar numa moda que conta história, de uma moda consciente ecológica, que a gente até então não tinha isso, porque a China vendia para a gente preço, e a gente comprava a ideia de que preço e moda tinha que ser um consumo rápido. Não, eu tenho que ter um produto de qualidade, que vista bem para mim. Você sabe uma coisa que já está voltando? O pessoal a buscar costureiras. Até então, a costureira era algo que as pessoas não buscavam. Hoje elas voltam a buscar a roupa sob medida, feita, pensada para um público, pensada para um cluster. Então, a gente volta a algo mais artesanal, algo menos industrial, né? Não que a indústria vai deixar de existir, mas uma indústria com um ritmo mais humano, né? Porque a gente estava num ritmo desumano. Os grandes estilistas mundiais estavam já reclamando de ver produto, depois de 4 semanas, o produto que ele lançou na passarela queimando em promoção. Isso acaba com o emocional de qualquer pessoa. Fora que o produto dessas grandes marcas, né, dali a 2, 3, 4 semanas, como tu dissesse, já estavam lá, alguma coisa muito próxima. Tu via a identidade dela na Zara, tu via a identidade dela fala a marca, mas na Renner, na Marisa, nessa, naquele. Quer dizer, tu fez todo um trabalho de desenvolvimento, né, com o teu estilista, com o teu design, e daqui a pouco apresentou isso e muito rápido já está nesse outro lugar. Deixa eu falar aqui também da Ediane, que está aqui conosco, da Camila, da Simone, da Catiane, do Léo, da Gabi Rios, do Eduardo, da Simone aqui, a Tassiane Soares, o Júlio da Circo, estamos com uma audiência pesada, boa aqui. A Júlia Baruf, da marca Laci Baruf, tantos outros aqui. Beijo, uma querida, dividir o palco com ela no ANDM. Que massa, que massa. Quando a gente fala, e eu vou te colocar numa situação, não sei se vai ser estranha, mas assim, vamos lá. Betula, a gente está chegando no momento em que a gente tem a questão que a gente fala de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela não é só de uma questão ecológica, né? E de acordo com quando a gente olha lá para aquilo que a gente estudou lá atrás em administração, que é a pirâmide de Maslow, ela é uma das necessidades básicas, está ali primeiro. Então, se a gente não tiver o mínimo dos básicos, a gente não parte para a segunda parte da pirâmide, que é de buscar o conforto, de buscar alguma coisa melhor, de poder se aconchegar para si, para só, e quando entra mais essa questão de moda. Se eu tiver um produto similar feito no Brasil e um produto similar feito na China, né, com as mesmas características, com os mesmos valores, preços, é quase que óbvio que eu escolha a questão do produto brasileiro. Mas se houver uma disparidade muito grande, né, disso, eu não acredito que as pessoas, nesse primeiro momento, vão entender mais classes C, D e E, eles vão ter essa possibilidade e vão adquirir o produto brasileiro. Acredito que ainda vão optar por uma questão preço. Como tu vês isso? Excelente observação. Antes de pandemia, nós tínhamos o cliente olhando para preço. Pós-pandemia, nós vamos... pós-pandemia, meu Deus, de onde eu tirei essa palavra? Pós-pandemia, criei um nome para o Covid. Pós-pandemia, nós vamos ter pessoas olhando para o Made in Brasil. Sim. Nós vamos ter pessoas olhando para
não só o ecológico do reciclável, que é uma forma superficial de falar de ecologia, nós estamos já vivenciando o cliente solicitando a procedência dos produtos, a procedência das marcas, a procedência das costureiras. Eu não posso consumir numa Zara se eu sei que a procedência, né, igual já aconteceu um escândalo, que a procedência vinha de uma mão escrava. Mas hoje, o que mudou, que eu acho fundamental, é que não é só o formador de opinião que vai querer um produto consciente. Não é só formador de opinião de moda, né, que era ali 5%, nem isso, 2, 3% da população. Hoje, a massa das pessoas brasileiras vão começar a entender que ter um produto brasileiro faz diferença para a economia. Aonde nós estamos vendo isso? As redes que estão sendo criadas para consuma do produtor local, para não fechar o negócio dele, consuma da loja pequena, para ajudar na economia pequena, para ajudar no empresário pequeno. Então, a gente está vendo as clusterizações são os grupos pequenos se apoiando regionalmente a cultura regional e a cultura nacional. Legal. E quando a gente fecha para importação de produto chinês, a gente muda toda a história da precificação. Isso agora está fechado, tá? As grandes empresas que eu trabalho, nenhuma está trazendo produto da China. Eu acho que mais para frente, acredito eu, que a gente tem um posicionamento econômico dos governadores, dos presidentes e mundialmente falando, que é uma taxa de imposto maior para começar a melhorar a economia. Quando você investe 700 bilhões, você precisa gerar emprego. Fora a questão de se pensar só financeiramente, né, existe a questão do dólar, né? É a isso gente aí. sabe que a indústria têxtil brasileira, durante um bom tempo, ela não buscou novo, mas pensando na indústria, né? A gente tem um déficit de maquinário muito grande. E essa globalização que a gente viveu, na verdade, ela é preocupante, porque agora a gente está sentindo isso. Imagina os países europeus, nós ainda temos alguma coisa da cadeia, mas boa parte dos países europeus, das suas marcas, todo o design, ok, continuava na Europa, mas a fabricação, tudo em países asiáticos, e não só a China, né? Então, outros países também próximos, ali, Vietnã, Taiwan. Os outros países também continuavam essa fabricação ali, né? Então, de como... Ivan, eu estudei na Itália há uns... gente, acho que faz uns 8 anos que eu estudei na Itália, e lá eu estudava visual merchandising, mas a quantia de chineses que estudava moda era grandioso. Eu estou para te dizer que mais da metade dos alunos eram chineses. Ou seja, os chineses já estavam há mais de 10 anos colocando estudantes no universo da moda para criar moda na China. Tá? Então, a gente vem com essa cultura, vamos criar a mão de obra do estilista no Brasil para ele mandar um modelo para a China trazer a matéria-prima ou trazer esse modelo. A China estava produzindo, estava colocando já formador de opinião em relação à moda, porque a ideia dela era invadir, né, o universo da moda, porque ela já estava produzindo e ela iria invadir. Fizeram uma observação muito boa aqui, colocaram, ainda temos dificuldade culturalmente de gente que vai fazer enxoval de bebê fora do Brasil. É verdade, inclusive o que eu mais treino nos clientes que abordam infantil, juvenil, é um grupo do qual eu treino a capacitação do vendedor para fazer além do que os Estados Unidos não entrega. Estados Unidos a gente tem dificuldade de comunicação, o dólar que está alto, a questão, eu volto a falar, a falta de informação. Se você pega um profissional hoje que trabalha com um serviço qualificado para vender para esse público, ele ganha daquele fornecedor externo, porque ele está dando informação, ele está dando solução de problema, ele está trazendo para você oportunidades de troca que a gente tem dificuldade no externo. Então, esse tipo de profissional é o que o mercado já está querendo agora. É o profissional que ele não vai oferecer seu produto. O produto você entra na internet e consegue. Só que eu, por exemplo, fui comprar um fone. Entrei na internet, fone de ouvido. Não entendo nada de fone de ouvido. E na internet ninguém conseguia me transmitir isso bem. Foi na loja física que a vendedora colocou o fone e transmitiu toda a enxurrada de informação qualificada para o que eu realmente precisava consumir. E aí, consumi na loja física. Porque é lá que me mostrou a capacitação e a qualificação de um certo produto para isso. A gente precisa focar nisso. O profissional hoje tem que ser qualificado para oferecer muito além do que um produto.
Perfeito. Meu, Betula, que bom conversar contigo. E a gente teria assunto, acredito que para pelo menos mais umas 2 horas. Como nós temos um tempo limitado da live aqui, né? Gente, a gente, por mais perguntas que tem, a gente não vai conseguir responder, mas depois a Betula, principalmente, ela pode estar respondendo para todo mundo, né? E conversando também. E, Betula, como é que está nesse momento, digamos, me deixa um recado final da BV Treinamentos, de vocês, se alguém desejar estar conversando com vocês, de tentar implantar, né, esse sistema do farol agora, desse desenvolvimento, ter essa nova luz para essas empresas que até então, né, estavam interessantes, estava legal, mas, cara, que precisa, né, ter esse novo mercado e entender muito mais disso. Por favor, Betula. Então vamos lá. Primeira coisa, a BV busca a verdade em primeira instância. Aliás, em primeira instância, a BV procura Deus. É Deus que nos mostra as oportunidades, que mesmo nas dificuldades, as oportunidades aparecem, certo? E nós somos muito agradecidos por Deus nos dar esses caminhos de buscar pessoas e ajudar pessoas, e é isso que a BV gosta de fazer. A empresa inteira com todos os seus participantes, que são grandes parceiros que nós temos. Depois, a verdade em primeira instância. Nós não vamos oferecer a solução das coisas, nós vamos oferecer as ferramentas para que as coisas aconteçam. A BV acredita sim numa mudança extremamente positiva nesse novo contexto de mercado. Nós acreditamos sim que todo mundo pode crescer como pessoa e, consequentemente, como profissional e até futuramente aumentar seus resultados depois desse período de isolamento, vamos colocar desse jeito, tá? E eu quero aproveitar nessa live e lançar algo que é mais do que merecido com a NDM, que é um grande parceiro nosso, que quem entrar em contato lá com a BV Treinamentos no nosso Instagram vai estar tendo aí alguns treinamentos iniciais para motivá-los e dar algumas ferramentas para que as pessoas já comecem a trabalhar sem custo. Tá? Então, isso a gente está fazendo aqui junto com a NDM. Entre em contato com a gente pela BV, a gente vai passar um bate-papo que a gente está tendo para já começar a fomentar quem está parado. Quem está isolado não é para ficar parado.